Glória a Deus. Aleluia, está chegando. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Glória a Deus. Nós estamos em mais uma quarta-feira, mais um culto de alinhamento que nós temos de ensino da palavra de Deus toda quarta-feira, e nós estamos dando sequência a uma série de mensagens. Já estamos na 14ª semana falando sobre os milagres de Jesus. Então abra sua Bíblia comigo em João, Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo de número 11. Eu até quero estender o convite aos irmãos. Toda quarta-feira nós estamos aqui com este culto de alinhamento presencial para aprendermos um pouco mais da palavra de Deus. Então, você que tem disposição e disponibilidade de aprender a palavra do Senhor, esteja conosco para ouvir Deus falar ao seu coração. Traga papel, traga caneta, que é o momento de aprendizado da palavra de Deus. Amém? João, capítulo de número 11, versículo de número 18. Vamos ler do 18 a 35. Está escrito assim: Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios, e muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: Teu irmão há de ressuscitar. E disse-lhe Marta: Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca irá morrer. Crês tu isso? E disse ela: Sim, Senhor. Creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isto, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: Mestre está cá e chama-te. E ela, ouvindo isso, levantou-se logo e foi ter com ele. Pois Jesus ainda não tinha chegado à aldeia, mas estando no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na, dizendo: Vai no sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava, e vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se, e disse: Onde o pusestes? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Amém? Eu iniciei na semana passada o capítulo 11 do Evangelho de Jesus segundo escreveu João, falando a respeito do milagre de Lázaro e como o milagre da ressurreição de Lázaro é um milagre muito extenso. Eu tomei a liberdade de dividir ele em 3 blocos. E nós estamos falando sobre o tema da sepultura à vida. E hoje nós vamos entrar na segunda parte dessa mensagem, dessa ministração. E na semana passada nós abordamos 3 pontos. O primeiro ponto é que não importa a situação, um verdadeiro adorador tem crédito no céu. A Bíblia, antes de citar o problema, antes de citar a situação, o quadro que Lázaro estava vivendo, a Bíblia faz questão de citar 2 informações. Primeiro, que Maria era aquela que havia ungido os pés de Jesus. E segundo, que Lázaro era aquele a quem Jesus amava. Essas informações são importantes porque Lázaro não era apóstolo. Lázaro não era pastor, não tinha cargo ministerial, ele não era um pregador do Evangelho, ele não era famoso, não era de nome nem de renome, mas ele era amigo de Deus. Isso era o suficiente para atrair Jesus de onde ele estava em direção a Betânia para curar a enfermidade, ou melhor, trazer Lázaro de volta à vida. O segundo ponto que nós tratamos foi: Deus tem um propósito, da sepultura à vida Deus tem um propósito. E nós citamos isso no fato de que
o propósito de Deus é fazer algo muito maior do que nós esperamos. Isso se dá por compreendermos que Marta e Maria foram atrás de Jesus buscando algo. E o que era isso? A cura de Lázaro. Mas Jesus não tinha apenas uma cura para Lázaro. Jesus tinha uma ressurreição para eles experimentarem. Então, Isaías nos diz que os pensamentos de Deus são muito maiores do que os nossos pensamentos. E Ele sabe os pensamentos que tem ao nosso respeito. E geralmente Deus tem coisa muito maior do que aquilo que a gente pede. E eu citei alguns exemplos a respeito disso. Abraão queria ser pai de uma criança, de um menino, mas Deus queria que Abraão fosse pai de uma multidão. O povo de Israel queria a libertação do Egito, mas Deus queria o nascimento de uma nova nação. Então, ao longo da Bíblia Sagrada, nós temos exemplos de muitas pessoas que queriam algo que era infinitamente menor do que aquilo que Deus queria para eles. Então, Deus tem um propósito, e o propósito de Deus é revelar a sua glória de maneira muito maior do que aquilo que nós estamos pedindo e esperando da parte dele. O terceiro ponto é que Deus tem um tempo determinado para trabalhar. E essa é a parte difícil de compreender. Porque ninguém detém a agenda de Deus. Ninguém sabe quando Deus decide ou não fazer alguma coisa, mas Ele cumpre rigorosamente a agenda dele. E quando Ele decide abençoar, não tem oposição política, governamental, não tem oposição do inferno que quebre a agenda estabelecida por Deus. E quando Jesus decide ir a Betânia, Ele chega lá após 4 dias, na hora precisa, na hora exata. E dando sequência, dando continuidade ao assunto, nós vamos abordar agora em quarto lugar que da sepultura à vida, a questão não é o que nós fazemos, a questão não é o que você faz, a questão é a sua intenção. Nós vemos isso nos versículos 21 e 32, olha o que a Bíblia vai dizer. No versículo 21 do capítulo 11, disse, pois, Marta, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Agora o versículo 32, tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava, vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ao compararmos os dois versículos, vamos ver que as falas são idênticas, sem tirar e nem pôr. Vírgula por vírgula, palavra por palavra, a frase é idêntica. Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Marta, só que a diferença, entre uma frase e a outra é a intenção de quem fala. Porque Marta vai até Jesus para tirar satisfação dele. Até porque, ao lermos o versículo 30, a Bíblia nos diz que Jesus estava fora da cidade, o que era costume judaico. Quando o judeu, e aliás nós devemos aprender isso, que é muito importante, quando o judeu queria resolver um problema, ele não resolvia em casa. Ele ia até a porta da cidade, e na porta da cidade ele resolvia o problema. Discutia o que tinha que discutir, tirava a satisfação que precisava, e Marta vai à entrada da cidade para tirar satisfação com Jesus. Então a motivação dela é interrogar Jesus, dizendo, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Então ela está tirando satisfação. A intenção dela é tirar satisfação com Jesus. E a reação de Jesus é diferente da que ele vai ter com Maria. Porque em troca da tirada de satisfação que Marta tem com Jesus, Jesus dá uma aula para ela. Lázaro vai ressuscitar, Lázaro vai levantar. E aí ele dá uma lição. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Lição. Ela ganha de Jesus uma lição. Por causa da sua motivação. Já Maria, quando é chamada por Marta para ir encontrar com Jesus, sai imediatamente. Mas a intenção dela não é tirar satisfação com Jesus. A intenção dela é derramar a sua angústia aos pés de Jesus. O que é totalmente diferente. E é extraordinário isso, porque Jesus nos entende. E aliás, é a palavra de Deus quem nos encoraja dizendo, lançai sobre ele toda a vossa
Ansiedade, porque Ele tem cuidado bem de vós. Então, Maria não vai para tirar a satisfação de Jesus, Maria vai para derramar a sua angústia diante do Senhor. E diante do Senhor, quem derrama a sua alma, quem derrama as suas tristezas, encontra consolo, encontra afago, encontra conforto, encontra abraço, encontra amor, encontra carinho. Maria vai e ela diz a mesma frase. Só que antes dela chegar a Jesus e dizer qualquer coisa, a Bíblia diz que ela se joga aos pés do Senhor. E ao se jogar aos pés do Senhor, ela se joga em terra, ela diz: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Sabe qual é a reação de Jesus? Versículo 35. Jesus chorou. A sua intenção, a sua motivação pode mover ou não o coração de Deus ao seu favor. E é uma coisa que nós precisamos insistir, que tanto quanto a ação correta, nós precisamos ter a motivação correta. Pois a ação correta com a motivação errada torna em erro tudo aquilo que nós estamos fazendo para Deus. Então a questão não é servir a Deus, a questão é porque eu sirvo a Deus. A questão não é pregar, a questão é porque eu prego. A questão não é cantar, mas é porque eu canto. A questão também não é a necessidade de um milagre, porque todos nós precisamos de um milagre da parte de Deus. Sim ou não? Ou só eu que tenho problema para resolver? Todo mundo precisa de um milagre da parte de Deus. Mas a questão é que o que nos motiva a pedir um milagre da parte de Deus? A questão é a nossa motivação. E nós precisamos entender o quanto antes esse princípio para a nossa vida destravar. Porque Deus não divide a sua glória com ninguém. E o apóstolo Paulo vai nos ensinar em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, que quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façais para a glória de Deus. E nós precisamos entender isso. Deus quer curar, Deus vai libertar, Deus vai transformar, Deus vai abrir porta, Deus vai abrir a janela dos céus. Mas Deus só vai fazer isso se a nossa intenção é glorificar o seu nome com aquilo que Ele vai fazer em nossas vidas. Deus quer fazer milagres extraordinários. Deus quer lhe dar aquilo que você precisa. Mas a questão é por que nós estamos pedindo estas coisas. Qual é a nossa motivação em pedir certos milagres? Deus quer fazer, Deus quer realizar, Deus quer manifestar a glória. Mas nós precisamos nos portar como João Batista. Em João capítulo 3, versículo 30, João Batista vai dizer: convém que ele cresça e que eu diminua. Essa é a nossa motivação, que a glória de Deus se manifeste ao mundo através da bênção que Deus vai liberar sobre a nossa vida. A motivação correta. A motivação correta. Em quinto lugar, Jesus é quem transforma a situação. Da sepultura à vida, Jesus é quem transforma a situação. Olha o versículo 23. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Isso é uma afirmativa, quase uma sentença. Seu irmão vai ressuscitar. Por quê? Porque Jesus chegou. Por que ele vai ressuscitar? Porque Jesus chegou. E se Jesus chegou, alguma coisa tem que acontecer. Alguma coisa muda quando Jesus chega. Quando Jesus entra em algum lugar, as coisas não permanecem da mesma forma. O cenário era de morte. O cenário era de tristeza e luto, pois Lázaro estava morto, mas Jesus chega para transformar a situação da morte para a vida. Do luto para o riso, da tristeza para a alegria, pois Jesus transforma todos os ambientes aonde Ele passa. Qual é o seu cenário hoje? Qual é a situação? Qual é o momento que você está vivendo? Qual é o problema que você está enfrentando? Quando Jesus chegar no ambiente,
o cenário vai reverter, a situação vai transformar. O giro de 180 graus vai acontecer, porque Jesus transforma os ambientes. Eu não sei se você pode provocar o seu vizinho, mas diga a ele, Jesus chegou para transformar. Não, mas diga com convicção, porque ele não acreditou não. Diga, Jesus chegou para transformar. Jesus chega para transformar, Jesus chega para mudar, Jesus chega para realizar. E Jesus é o único que tem a verdadeira e definitiva solução. O problema é que nós colocamos a solução do mundo e da nossa vida em tantas coisas menos em Jesus. Nós dizemos que a solução para o mundo é mais educação. Um discurso humano, um discurso bonito, que até convence. Nós dizemos que a solução para o mundo é mais saúde. A solução do mundo são políticas públicas. A solução do mundo são programas sociais. Ou então são candidatos A ou B, ou governos, sistemas de governos. Alguns colocam que a solução está no empréstimo, e aqui tem muita gente que quebra a cara. A solução está no cheque especial. E aí quebra a cara. A solução está no aumento salarial. A solução está na mudança de emprego, ou no novo relacionamento. E aí tem gente que está no 5º casamento, no 10º namoro, porque a solução está no novo relacionamento. E muita gente firma as suas expectativas nessas coisas. E por isso muitas pessoas se frustram. Porque quando nós colocamos a nossa expectativa em coisas ou em pessoas, nós precisamos compreender que estamos colocando nossas expectativas em coisas e pessoas que falham, que erram, que vacilam, que pecam, que não são perfeitas, que são do mesmo material que nós somos. Mas a verdadeira solução está em Jesus. Ele é o único que pode transformar a situação, a sentença, o cenário. Jesus é o único que tem poder. Nós falamos algumas semanas atrás, nós estamos na 14ª semana dessa série de mensagens, mas algumas semanas atrás nós falamos sobre o Deus de novos começos. Eu acredito que esteja no canal do YouTube, sobre a mulher do fluxo de sangue. E a Bíblia nos mostra em Marcos capítulo 5, versículo 25 a 27, que ela padeceu muito passando na mão de vários médicos. Contudo, perdendo tudo que possuía e indo a pior. Por quê? Porque a confiança dela estava na medicina da época. A confiança dela estava passando na mão de médico por médico e nada resolvia. Mas quando ela ouve falar que Jesus está chegando em Cafarnaum, ela sai do lugar aonde ela estava e ela toca na orla da veste de Jesus. Não precisou fazer nada além disso, só precisou tocar na ponta da veste de Jesus. E o mínimo contato que nós temos com Jesus já transforma todo o cenário da nossa vida. Simples assim. Simples assim. Jesus é a solução para o nosso problema. Qual é o problema que está na sua casa? Qual é o problema que está no seu casamento, na sua família, com os seus filhos, na empresa, na sua vida espiritual, financeira, emocional? Qual é o problema? Leve Jesus para o ambiente, porque o ambiente vai mudar no momento em que Jesus pisar no lugar. Leve Jesus para o ambiente. Convide Jesus para entrar na sua casa. Talvez você nunca fez isso na sua vida. Diga, Jesus pode entrar, o Senhor tem liberdade para agir, para mover na minha casa. O Senhor é bem-vindo. Aqui é o lugar onde o Senhor pode manifestar a sua presença livremente. No meu quarto, na sala, na cozinha, na lavanderia, no quintal. Aonde o Senhor quiser manifestar a sua presença, manifesta, porque o Senhor tem total liberdade aqui. Não restrinja nada da ação de Jesus. Não diga esse espaço não. Aquela área da minha vida não. Entregue-se por completo, porque quando você permitir que Jesus entre em todas as áreas da sua vida, você vai ver que tudo vai mudar. Tudo vai mudar. Você pode ir atrás do que for, ter a ideia mais genial aos seus olhos,
Mas a transformação da sua vida só virá através de Jesus e mais ninguém. Dá uma provocadela no seu vizinho, não olha muito para ele para não ofender e diga a ele, para de se iludir, irmão. Não, mas diga com vontade, para de se iludir, irmão. A resposta é Jesus. Jesus é quem transforma o cenário. Jesus é quem transforma a situação. Tem muita gente iludida por aí, achando que a melhora vai vir de fulano, de ciclano, a melhora vem de Jesus. A melhora vem de Jesus. Única e exclusivamente, é o único que pode chegar mudando sentença. Nós podemos chegar no ambiente tendo uma ideia. Jesus chega já definindo qual vai ser o itinerário. Nós chegamos no ambiente pensando no que nós poderíamos fazer para mudar a situação. Jesus chega decretando, dizendo, vai acontecer assim. E quando ele lança a palavra, não voltará vazia, mas cumpre o seu propósito. E a Bíblia diz, seca-se a erva, murcha-se a flor, mas a palavra de Deus permanece. Passa céu, passa terra, mas a palavra de Deus permanece para... Olha só. Jesus é o único que transforma. Sexto lugar, da sepultura à vida, saiba que Jesus se importa com você. Do processo da sepultura à vida, saiba que Jesus se importa com a sua vida, com o problema que você está passando. Veja o versículo 35. Jesus chorou. Por que Jesus chora? Alguém pode argumentar que ele dá vazões às suas emoções. Porque afinal ele era 100% homem, 100% Deus. Alguém pode afirmar que ele chorou por conta da sua humanidade. Nada disso está errado. Mas só esses itens fazem da resposta algo incompleto. Por que Jesus chora? Jesus chora principalmente porque ele se importa. Principalmente porque ele se importa. Se voltarmos a alguns versículos, o versículo 33 nos mostra que Jesus se comoveu. A Bíblia diz que ele moveu-se muito em espírito e comoveu-se. E a palavra aqui vem do grego tarassou, que significa causar comoção interna a alguém. Significa perturbar a sua tranquilidade ou causar angústia. Jesus está angustiado. Lógico que esse sentimento ele está sentindo na condição de 100% homem, 100% Deus, porque Deus não sente angústia. Mas Jesus experimentou as nossas emoções quando estava em terra. E ele se angustia pela situação que o seu amigo estava vivendo. E pela situação que as irmãs do seu amigo Lázaro estavam vivendo. Jesus estava agitado por conta do seu amigo. Por quê? Porque ele se importa. Às vezes, diante das provações, as pessoas têm a tendência de se desesperar achando que Deus as abandonou. Que Deus não está olhando por elas, que Deus as esqueceu. E vez ou outra a gente se vê chorando na madrugada porque a gente se sente só. Porque a gente se sente abandonado. As pessoas perdem noites de sono, totalmente inquietas, duvidando do cuidado de Deus, mergulhadas em amargura e se perguntando, Deus, até quando? Ou, Deus, será que o Senhor me abandonou? Será que o Senhor se esqueceu de mim? Será que o Senhor virou as costas para mim? E parece que Deus está longe, parece que Ele não responde. Parece que a nossa oração não passa do teto. Parece que a presença de Deus não pode ser mais sentida. E vez ou outra parece que a gente está falando com a parede. Sim ou não? Falando sozinho. E
tudo isso encobre o fato mais importante aos nossos olhos. Todo esse sentimento encobre o fato mais importante aos nossos olhos. O de que Deus se importa conosco. Não importa o tamanho da sua provação, não deixe o desespero roubar o fato de que Deus se importa com você. Deus se importa com você, com o que você está passando, com o que você está enfrentando, com a sua luta, com o seu choro, com o seu sofrimento. Deus se importa com você. Isso é fato. Quando nós voltamos os nossos olhos para Lamentações capítulo 3, Jeremias escreve: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E o que pode dar esperança? O verso 22, as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Agora você que é observador, quantas vezes aparece nesse texto a palavra misericórdia? Quantas vezes? 2 vezes. Diga assim comigo, 2 vezes. 2 vezes aparece a palavra misericórdia. Foi traduzido do hebraico para o português assim, mas as 2 palavras não são misericórdia no hebraico. Aqui nós temos 2 palavras no hebraico. A primeira palavra é chesed, e a segunda palavra para misericórdia é racham. A primeira palavra significa literalmente misericórdia, e a segunda, carinho. Então, como ficaria isso traduzido? Traduzindo chesed e racham para misericórdia, como ficaria no português o texto com as 2 palavras com significado literal? Ficaria assim: as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque o seu carinho não tem fim. Eu quero dizer para você que entrou aqui essa noite se sentindo abandonado, se sentindo esquecido, pensando que Deus lhe abandonou, pensando que Deus te esqueceu, pensando que Deus não ouve as suas orações. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos todos os dias, porque o seu carinho não tem fim. Deus tem carinho pela tua vida, pela tua casa, pela tua família, pelo teu casamento. Deus tem carinho pelos teus filhos. Deus tem carinho pela tua história. Você não caiu ainda porque Deus tem carinho. Você não desistiu ainda porque Deus tem carinho pela sua vida. Pega na mão de quem está do seu lado, chacoalha, chacoalha, até ela se desprender desse frio congelante que impede ela de glorificar. E chacoalha dizendo assim: Deus tem carinho pela sua vida. Aonde estão os homens e mulheres que são alvo do carinho de Deus aqui essa noite? As pessoas que sabem e têm convicção que só estão de pé porque Deus tem carinho, só não desistiram porque Deus tem carinho, só não viram a família destruída porque Deus tem carinho. Deus tem carinho por você, irmão. Deus tem carinho pela sua casa. Deus tem carinho por toda a sua história. E às vezes nós precisamos nos lembrar que é o carinho de Deus que nos manteve de pé até aqui. E o mais extraordinário que o verso 23 do capítulo 3 de Lamentações vai acrescentar a nós, o que é? Ainda que nós atingíssemos o limite diário de besteira que um ser humano pode fazer, amanheceu, se renova. Amanheceu, se renova. Amanheceu, se renova. Amanheceu, se renova. A cada manhã nós experimentamos uma porção da misericórdia e do carinho de Deus renovada sobre a nossa vida. Eu não sei se você se sentiu esquecido, mas esta manhã se renovou. E por se renovar a misericórdia e o carinho de Deus, você entrou por essas portas para ouvir essa palavra essa noite, para Deus fazer lembrar que Ele tem misericórdia e tem carinho pela sua vida. E amanhã vai se renovar. E depois de amanhã vai se renovar. Enquanto a trombeta não soar, a misericórdia e o carinho de Deus vão se renovar.
Deus tem carinho, Deus tem misericórdia. Ele quer lhe abraçar essa noite. Há um abraço especial da pessoa do Espírito Santo sobre a vida de cada homem, de cada mulher. Você venceu o ano até aqui porque a misericórdia e carinho. Você venceu os 31 dias de agosto porque a misericórdia e o carinho de Deus estão sobre você. Estão sobre você. Deus se importa. Deus tem carinho. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha por aqueles que nele esperam. Deus tem carinho. Nós só estamos de pé pelo carinho de Deus. Fica de pé, por gentileza. Glória a Deus. Olha para o seu irmão que está do seu lado agora e diga para ele assim: não desista. Você vai vencer esse ano. Porque Deus tem misericórdia e carinho por você. Se você puder, diga para 2 pessoas aqui essa noite: Deus tem misericórdia e carinho por você.